E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games. Vamos aqui agora, hoje, comentar sobre The Defiant, um jogo que promete uma outra abordagem para a Segunda Guerra Mundial em um ponto de vista bastante diferente e curioso, que eu acho que vale a pena sim ser relembrado, e a gente vai ver como que isso influencia, né, todo o cenário e que pode expandir trazendo ótimas referências para futuros jogos também que podem chegar por outros estúdios. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir para vocês se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, dar um joinha, que ajuda bastante na nossa divulgação e vocês não perdem nenhum vídeo que for sendo publicado aqui no canal. E a matéria ao fundo eu escrevi lá para o site do Mega, em www.megascope.com.br. Lá eu faço textos de notícias, artigos, reviews. Acessem lá, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A equipe do Mega é super competente. Além disso, temos o canal do Mega que eu faço vídeos lá. Então, caso vocês queiram conferir, acessem lá o Megascope aqui no YouTube, no Spotify, no Instagram e etc. Beleza, dito isso e feito esse jabá inicial, vamos falar aqui de The Defiance, porque, começando pelo título da matéria, né? The Defiance mostrará a guerra de resistência da China contra o Japão, que não é uma temática tão tratada, ainda mais porque quando a gente fala de jogos de guerra, o que a gente mais vai ver é o jogo de guerra do ponto de vista do dia D, ponto de vista da Europa, na Alemanha, no norte da África, incursões em deserto e etc. Então são pontos já bastante comuns e que vem sendo abordado desde bastante tempo lá. Se você pegar no Medal of Honor, nos primeiros Medal of Honors, no 1, no Underground, etc., a gente vai ter essa abordagem. Se a gente pegar até mesmo os Medal of Honors mais recentes, ou não sei se foi necessariamente o último, o Ironborn, se não me falha a memória, ele retrata o dia D dos paraquedistas e tal. Então, a gente tem essa abordagem bastante centralizada na questão da Europa, da invasão do nazismo na Europa. Enquanto que esse jogo, ele promete não reverter isso, mas trazer um outro ponto de vista. Porque, historicamente, quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, o que vem em mente, eu acho que se você já é um pouco mais adulto e se dedicou um pouquinho ao estudo de história, é a questão da Alemanha, do Terceiro Reich, comandado por Hitler, etc. E também das bombas atômicas lançadas no Japão pelos Estados Unidos. Naquele contexto, o Japão ele estava alinhado com a Alemanha nazista em questão ideológica e em questão de lados ao qual era defendido. Então, sim, o Japão era um país ou um agrupamento nazista também. E eles promoveram uma onda de terror na Ásia, quando a gente fala disso historicamente, o que vai muito na contramão de uma reformulação que o Japão fez em sua história, trabalhando o presente dele que a gente vê hoje, nos animes, numa parte cultural mais divertida, mais fofa, o que acaba mascarando esse passado que muitas vezes, quando a gente fala em Alemanha hoje, a gente lembra da Segunda Guerra Mundial e lembra do Japão como sendo o país que foi bombardeado pelas bombas atômicas. Porém, esse fato dele estar aliado ao nazismo acaba ficando um pouco por baixo dos panos dentro de todo esse contexto sociocultural que a gente vive hoje, ainda mais porque foi um país que, posterior à Segunda Guerra Mundial, recebeu uma ajuda econômica, tal qual os países europeus dos Estados Unidos, cresceu, se destacou tecnologicamente, hoje em dia está numa certa estagnação quando a gente fala em questão econômica, por diversos fatores. Ele mascarou esse seu passado de outra maneira, vendendo uma cultura. E hoje em dia, quando a gente vê o discurso norte-americano, por exemplo, a China acaba sendo tratada como a grande vilã da história, sendo que ao longo do desenvolvimento dos anos, ela tem o seu regime próprio. Pelo que a gente percebe, as coisas funcionam bem lá dentro, da forma que a gente recebe as notícias, hoje com muito mais acesso à informação do que antes, e a gente tem um embate narrativo muito grande. Então, quando eu vejo que um estúdio chinês está vindo falando, não, a gente vai mostrar o nosso lado, como foi a defesa do nosso território da invasão japonesa, eu fico muito animado de ver essa perspectiva da história também, ainda mais quando a gente vê esse cenário político caótico em que, no momento atual, não só agora, né? Desde antes,
os Estados Unidos tenta vender a imagem de uma China vilã, de uma China imperialista, sendo que, na real, os Estados Unidos que é um país imperialista. Então, é uma perspectiva que eu acho que pode abrir as portas para outros países mostrarem mais suas culturas, trabalharem os jogos e imbuírem esse conteúdo também para mostrar que não é só o fator de, também tem uma outra visão, mas quebrar essa visão que a gente tem hoje de que a guerra do Vietnã, a guerra da Segunda Guerra Mundial, como são heróis. Não, em uma guerra muitos frontes sofrem, e por que não retratar isso também? Então, eu gosto de jogos de FPS, eu gosto de jogos dessa temática, e essa nova abordagem que o estúdio está prometendo, eu achei bastante interessante. Então, ele está sendo desenvolvido pelo estúdio Hot Tennis, e como eu falei aqui, o game mudará o eixo tradicional dos jogos que abordam a Segunda Guerra Mundial ao trazer em cena a guerra de resistência da China contra a invasão do Japão, mostrando que os conflitos ocorreram em muitas outras regiões do que as praias da Normandia ou territórios europeus, como eu falei na minha abertura do meu vídeo um pouco mais longa. E a gente teve o trailer aqui, que eu achei assim, um trailer de 1 minuto e meio, é um trailer que eu achei interessante. Ele já mostra um pouco do gráfico, o jogo está sendo desenvolvido na Unreal Engine 5, então fazendo um bom uso da Unreal Engine, otimizando bem o jogo, a gente pode ter um bom título e visuais bem interessantes. Então aqui a gente pode ter essa pegada mais local, não vai ser batalhas campais, cenários tão grandes. E outra coisa que me motivou a trazer esse vídeo e gostar também do jogo, já nesse trailer, e querer acompanhar e saber mais dele, é pelo fator de que ele vai focar no single player, né? O estúdio e a publisher falou que o jogo está sendo feito num foco narrativo, com aquele viés mais cinematográfico mesmo, para você ter as fases, ter os acontecimentos, porque isso me pega nos jogos single player, sabe? É legal você estar envolvido com essa história, é legal você ver que a história está caminhando, viver as situações na pele dos personagens, coisa que eu acho que a gente perde um pouco dessa imersão quando a gente fala em campanhas de COD, por exemplo, que te jogam em um campo aberto, falando aí, faz umas missão aí. Essa mania de achar que jogo de mundo aberto que é essencial, jogo de mundo aberto que é foda. Não, jogo de mundo aberto é foda quando é bem feito. Um jogo de mundo aberto de qualquer jeito não é legal, sabe? É vazio, é encher linguiça realmente. Então, esse foco no single player, o background histórico que esse jogo promete, eu achei ele bastante interessante. Ele ainda não tem data de lançamento e ele vai chegar para PC via Steam. Inclusive, já está com a wishlist liberada para quem quiser adicionar na wishlist, e também chegará para os consoles. Então, vamos acompanhando. Assim que tivermos mais informações, eu vou trazendo para vocês aqui no canal. Mas bom, é isso aí, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação e vocês não perdem nenhum vídeo que for sendo publicado por aqui nos comentários. Fala aí o que você achou dessa mudança de perspectiva, se você fica assim tão empolgado quanto eu para poder ver qual vai ser desse jogo, o que você achou do visual. Lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.